Olá, você sabe o que é o Theta Healing? Eu já falei aqui nos vídeos sobre Theta Healing animal, mas o que é o Theta Healing? Que técnica é essa? Quem criou? E já que dá para usar com os animais, qual que é a origem primeiro? Então eu sou Ricardo Garé, veterinário holístico integrativo do Reiki Veterinário, professor de Reiki, comunicador, professor de Theta Healing Florais Saint-Germain. Aqui é Linus, felino, de vez em quando aparece nos vídeos aqui, vocês já conhecem. Então hoje eu vou falar sobre o que é o Theta Healing. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os amigos, espalhe esse conhecimento sobre Theta Healing, que é o tema de hoje. Pode ver outros assuntos aqui, você pode ver mais dicas e agenda dos cursos no site reikiveterinário.com.br, como está aqui embaixo. Clica no sino também aqui do canal para receber as notificações, toda semana tem vídeos novos. Você pode acompanhar a gente no Facebook e no Instagram também. Quem quiser falar comigo, pode falar nos comentários aqui do vídeo, ou se for algo pessoal, manda um e-mail, contato@reikiveterinário.com.br. O Theta Healing foi criado por uma pessoa que mora nos Estados Unidos, chamada Vianne Stibal, ou Vianna Stibal, a gente pronuncia das duas formas aqui, e já tem 20 e poucos anos que ela criou, e agora, esses últimos anos que deu esse boom, cresceu muito, e aqui pelo mundo inteiro. Então ela viaja o mundo formando professores, para a gente se tornar um professor de Theta Healing. A gente precisa fazer um curso com ela, e hoje recentemente com o filho dela, também é permitido alguns. Então ela viaja o mundo ensinando o Theta Healing. E aqui no Brasil eu percebo que de 2 anos para cá deu um boom, cresceu muito, porque ele é muito eficaz em algumas técnicas, como descobrir crenças limitantes, que a gente já tem falado aqui nos vídeos. O Theta Healing, ele parte de uma meditação com visualização criada por Vianne Stibal, uma meditação muito específica e rápida, que faz com que a gente acesse de forma mais clara e consciente o que a gente chama de a energia ou consciência de tudo que existe. Poderia chamar de a energia do universo, a fonte da vida do universo. No Reiki eu vou chamar de Rei, algumas pessoas vão chamar de Deus, divino. No Theta Healing se usa muito a palavra criador ou criadora, não com a conotação de gênero, mas é só uma palavra que a gente no Theta Healing chama de sétimo plano, é onde é a consciência de tudo que existe ainda sem manifestação física. Então a gente poderia chamar, por exemplo, de Deus ou de Rei, no Reiki, tá? Então o que a Vianna entendeu é que ela fazia uma técnica específica, uma forma específica de visualização que acessava isso mais fácil, e ela descobriu depois, medindo a frequência de ondas cerebrais, que quando ela fazia isso, o cérebro mudava para as frequências de ondas Theta. Então, quando a gente começa a fazer meditação ou terapias de cura, a gente entra na onda alfa e algumas vezes entra na onda Theta, que tem mais relatos ainda das curas ou da melhoria numa condição emocional, mental, física. Então, como ela descobriu que a frequência mudava para Theta, ela chamou de Theta Healing, tá? Então, no Theta Healing a gente tem várias técnicas. Tem a técnica de fazer realmente a cura, equilibrar chakras. A gente tem uma das técnicas também é falar com o eu superior. Isso facilita muito na questão dos animais não humanos, porque ele não expressa verbalmente, expressa através de outras frequências. E aí quando a gente se comunica com o superior, é uma grande chave de comunicação que o Theta Healing tem, no que a gente aprende no Theta Healing animal. Então, a gente tem lembrança de algo que pode acontecer, a gente quer saber qual a melhor decisão eu tomo. Tem várias técnicas no Theta Healing. Porém, a principal, que para mim eu considero uma das principais, chama de digging, que são as perguntas que a gente faz para descobrir quais são as crenças que a gente tem que cria a nossa realidade, só que de uma forma limitante, difícil. Então, por exemplo, eu posso ter uma crença consciente de que eu quero me relacionar e é bom me relacionar com os outros. Só que eu tenho uma crença inconsciente de que é perigoso me relacionar com alguém. Que se eu me relacionar com alguém, com um parceiro ou com uma parceira, eu vou ser deixado ir, porque em algum momento eu fui deixado num relacionamento, terminou e eu senti uma dor muito grande, então não é seguro. E meu inconsciente é que faz com que eu tome algumas decisões na maior parte das vezes. Se diz que por volta de 70% do que eu faço vem do meu inconsciente.
Então a gente cria realidades difíceis e limitantes por conta dessas crenças limitantes. E o Theta Healing é muito prático para descobrir isso. Tem alguns testes para descobrir isso e trazer clareza no seu processo de vida. Ele te coloca como grande autor da sua vida. A gente não é vítima e outro é culpado. A gente cria realmente tudo o que acontece na minha vida. E quando eu descubro o porquê eu estou criando as dificuldades, o que eu quero aprender com aquela dificuldade, eu consigo mudar. Então a gente tem algumas técnicas no Theta Healing para mudar isso. E ela acelera muito o processo de cura. Então eu uso muito hoje o Theta Healing com os animais, além das outras técnicas que eu uso. Pode ser Reiki, pode ser a comunicação animal, pode ser floral, para descobrir o que se passa com ele, quais são as crenças limitantes, o que ele está criando difícil nessa vida, esse, por exemplo, o Linus, e o que ele quer aprender com isso, da onde surgiu esse trauma, em que momento, qual que é o mecanismo de resposta que ele tem diante das dificuldades, que você vai descobrir que é o mesmo, para poder trazer clareza e mudar, para ele agora criar os aprendizados de forma leve, tranquila, prazerosa. E isso realmente faz toda a diferença. E o Theta Healing tem crescido muito porque você vê que a melhora é muito rápida. É como se economizasse várias sessões. Você faz 1, 2 sessões, tá? Outra coisa do Theta Healing, que para mim é muito importante, é o empoderamento que ele traz para quem faz um curso de Theta Healing, por exemplo, do que a gente pode fazer, das nossas capacidades. Então, por exemplo, além da técnica de conversar com o animal, do descobrir as crenças das pessoas, tem uma coisa que quando eu comecei a fazer um curso de Reiki, o primeiro curso de Reiki que eu fiz foi em 2003. Eu levei alguns anos para melhorar a minha intuição. Aquela coisa que você vai despertando aos poucos, vai melhorando aos poucos. E aí eu comecei depois, em algum ponto, ver imagens, eu comecei a perguntar o que é isso que eu estou vendo. E eu tenho, durante o atendimento, eu consigo ver bastante coisa acontecendo a nível energético ou já físico. E muitas vezes você faz um exame físico, um exame de imagem, um ultrassom, uma radiografia, e você constata aquilo. Então eu levei alguns anos com isso. E o que acontece? Quando você vai fazer um curso de Theta Healing, aquele aluno, pode ser que ele nunca tenha passado por nenhuma técnica disso, nunca tenha trabalhado a intuição dele, e aí você aprende uma técnica de fazer uma leitura energética, ou leitura intuitiva, e esse aluno faz uma leitura e comenta com outro o que viu, e realmente ele acerta. Então o Theta Healing traz esse empoderamento da gente resgatar as nossas capacidades, que muitas vezes a gente acha que é para poucos, para alguns médios, é algo paranormal, é difícil para mim, as capacidades, despertar as minhas capacidades essas sensoriais, além da visão, do tato. E a gente vê que no primeiro e segundo dia de curso todo mundo consegue fazer, é fácil. Então o Theta Healing traz essa questão do empoderamento do que é fácil fazer, resgatar as nossas capacidades naturais, tá? E essa conexão com o todo, que aí, como eu falei, cada um vai dar um nome. Então o Theta Healing tem várias técnicas. Para mim, o principal é descobrir as crenças. Por que a gente faz uma técnica de cura, dependente do que seja, Reiki, floral ou mesmo Theta Healing. Alguns animais se curam e alguns animais não se curam. Algumas pessoas se curam, algumas pessoas não se curam. Porque ele tem algumas crenças limitando essa cura. Porque de alguma forma aquela situação difícil serve para ele. Ou uma crença simples: se melhorar, deixa de ter uma atenção. Se melhorar, tem medo que se melhore, a família volte a se desunir. Se ela deixar o papel de vítima dela, ela deixa de ter a atenção de um companheiro, de uma companheira. Por exemplo, estou dando exemplos bem superficiais de crenças. Então, se ela tem esse medo de melhorar e ela deixar de ter algo que ela está ganhando, ela não vai se curar de forma alguma. Tanto uma pessoa quanto um animal não humano, aqui no caso um gato. Pode ser um cachorro, pode ser qualquer animal. Então você vai descobrindo qual que é o ganho por trás disso. E você resolve isso, aí é permitido a cura. Foi assim que Viana descobriu o trabalho de crenças. Algumas pessoas se curavam, algumas não. E ela se conectou com esse plano, com tudo que existe. E aí foi trazida a informação dela fazer esse trabalho de crença, testar as crenças limitantes de cada um. Tá? Então, basicamente, isso é uma parte do que é Theta Healing. Aos poucos eu vou aprofundando também sobre o que é Theta Healing, as técnicas, o que são downloads no Theta Healing, tá bom? Então, brevemente, isso é Theta Healing, dá pra gente usar em qualquer um, em pessoas, em animais, em plantas. Tem um curso de Theta Healing em plantas, o trabalho de crenças limitantes, positivas e limitantes, com todos os níveis que a gente fala no Theta Healing. Pode ser feito em pessoas, pode ser feito nos animais não humanos, eles têm o mesmo processo. A gente está falando de uma experiência corpórea de um ser espiritual, que a gente chama de eu superior no Theta Healing. E aí esse eu superior, ele pode decidir ser a experiência corpórea que ele quiser. No caso aqui, tem um gato na minha frente. Então é o eu superior
nessa vida num corpo de um felino, para expressar algumas situações, algumas virtudes que facilitam por ser um felino. Eu estou no corpo de um animal humano para expressar algumas virtudes que facilitam nessa espécie, e eu trabalho algumas dificuldades que é abordado nessa espécie que eu estou hoje, tá bom? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida de Theta Healing, escreve nos comentários, pode mandar para mim no e-mail contato@reikiveterinário.com.br. Se você tiver interesse em aprender, se tornar um terapeuta de Theta Healing, se você tiver vontade de trabalhar com isso, se tornar um instrutor depois, mas se você quiser aprender a fazer Theta Healing, seja para você, seja de forma profissional, para os atendimentos, ou só para a sua vida diária, procura um curso. Você pode ver na agenda do site reikiveterinário.com.br, e aí você vê lá a agenda de cursos. A gente tem, praticamente todo mês, a gente tem o curso inicial de Theta Healing que chama DNA Básico, depois o DNA Avançado. Tem um curso que seria o terceiro, que é o DIG, que é melhorar essa técnica de descobrir as crenças. E aí depois tem mais um monte de tipo de curso de Theta Healing, inclusive de animais e plantas. Então se você quiser fazer aqui com a gente, você é bem-vindo. Então dá uma olhada na data, você pode se inscrever pelo site ou fala comigo, tá bom? Espero que tenha gostado. Conheça essa técnica, pratique, que ela realmente foi um dos marcos de transformação da minha vida também. Qualquer coisa, fale comigo. Um abraço. Tchau, tchau.